Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso propósito de 40 dias do transbordo de Deus. Lembrando que todos os dias nós estamos aqui com uma mensagem simples, direta, objetiva, no mesmo lugar, no mesmo local, no mesmo canal, para que essa mensagem simples possa te ajudar a expandir a mente, para que você possa experimentar um transbordo da parte de Deus, de acordo com a misericórdia do Senhor, de acordo com a sua graça sobre as nossas vidas. Eu vou tomar aqui uma água enquanto o pessoal vai entrando e já já a gente começa com o tema de hoje, ok? Pessoal, no outro dia eu tava me lembrando da minha infância. Aliás, no outro dia não, hoje eu tava me lembrando da minha infância. Hoje de manhã. E por causa disso é que eu decidi dar a mensagem com o tema de hoje, que é ter uma mentalidade de excelência. Na minha infância, os meus pais sempre fizeram com que eu e meu irmão pudéssemos ajudar na casa de alguma forma. E de vez em quando eles pediam para eu lavar as louças, as vasilhas ali. E eu lembro que quando eu ia lavar as louças, eu começava lavando os talheres, que eram mais fáceis. Aí depois eu passava para os pratos, que são lisos. Aí quando chegava naquelas panelas de frituras, de óleo, de gordura, aquilo eu não gostava, porque aquilo era mais difícil. Então o que eu fazia? Eu lavava tudo, menos isso, e deixava isso ali na água. Você já fez isso também? Você também já fez isso? De colocar na água e dizer assim, não, esse aqui eu coloquei na água, que é para amolecer a sujidade, e depois eu lavo. Mas esse depois fica para alguém, não fica para gente. Então era uma estratégia que eu fazia na minha infância. Até que um dia, lavando a louça, olha só como que Deus pode falar conosco em momentos inusitados. Até que um dia, Deus me falou sobre a gente ter uma mentalidade de excelência, um espírito de excelência. E aquela minha atitude não era de uma pessoa com espírito de excelência, porque eu estava fazendo apenas o necessário, apenas o básico, e estava deixando ali de lado. De certa forma, fazia algum sentido eu deixar as partes mais difíceis de molho na água ou com algum produto para que pudesse amolecer e depois a sujidade pudesse sair de uma forma mais fácil. Mas eu fazia aquilo na maldade, porque eu não queria fazer tudo. Eu queria fazer apenas o básico para dizer que eu fiz. Quantos de nós na vida também não temos essa perspectiva em relação a muitas coisas, em relação ao trabalho, em relação à igreja, em relação às coisas de Deus? Nós fazemos só o necessário. Nós oramos só o necessário. Vamos orar, vamos dormir, a gente ora antes de dormir, diz: Deus, obrigado pelo dia de hoje, abençoe tal pessoa, abençoa a minha vida, amém. Aí você dorme. Ou seja, só para dizer ali no seu checklist, entre aspas, na sua mente, de que você orou. Ou seja, fiz o básico. Fiz o básico. Você às vezes jejuma um dia, você jejuma 2 horas, só para dizer que fez o básico. Às vezes você vai jejuar caviar. Aí pergunta para você, quantas vezes você comeu caviar na vida? Ah, eu comi uma. Ou seja, não é nenhum sacrifício. A Escritura nos convida a fazer um sacrifício de louvor a Deus, ou seja, frutos de lábios que confessam o seu nome, mesmo em momentos de dificuldade, mesmo contra a nossa vontade, ou seja, servir a Deus. Embora Jesus já tenha feito todo o sacrifício de Jesus ali na cruz seja completo, suficiente, mas servir a Deus muitas vezes vai envolver sacrifícios da nossa parte, sacrifícios para que a gente possa preparar o nosso ser, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo para receber aquilo que Jesus já conquistou por nós. Então, às vezes é preciso um sacrifício da nossa parte. E esse sacrifício, às vezes, é andar a milha extra. Jesus falou lá em Mateus capítulo 5, versículo 41. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, olha só, Jesus falando, se alguém te obrigar a andar 1 milha, ande com ele 2.
O que Jesus queria dizer com isso? Muitas coisas. Jesus queria dizer muitas coisas com isso. Nós não vamos entrar em muitos detalhes aqui, senão o vídeo ia ficar muito longo. Mas um ensinamento que nós podemos obter dessa fala do próprio Jesus é que Jesus está falando assim, olha, tenha uma mentalidade de excelência. Faça mais do que aquilo que as pessoas estão à espera de você. Sabe o que vai te destacar? Sabe o que vai te fazer experimentar um transbordo da parte de Deus? É você ter uma mentalidade de excelência. Um espírito de excelência. Não importa onde. Não importa se é na igreja, no seu grupo, de amigos, de negócios, no trabalho, nas tarefas que te dão para você fazer, as coisas que te confiam para que você tenha e administre. Se você andar a milha extra, se você tiver uma mentalidade de excelência, um espírito de excelência, um espírito detalhista, uma pessoa que está atenta aos detalhes, uma pessoa que não se contenta com uma coisa, com uma pequena falha, ela vai olhar naquela falha e vai dizer, eu preciso resolver isso e eu quero que isso esteja perfeito ou mais próximo da perfeição. Por quê? Mentalidade de excelência. Espírito de excelência. Quando a gente não tem isso, nós trazemos essa mentalidade de... Eu nem sei qual seria o oposto de excelência. Talvez mediocridade. Nós trazemos essa mentalidade pequena para as nossas vidas. Não apenas para aquilo que a gente faz, mas para a nossa identidade. Eu tenho essa falha daqui. É uma tendência da carne. É uma tendência dos meus hormônios. É uma tendência de não sei o quê. É o ambiente que eu estou inserido. E a gente começa a negligenciar algumas coisas. Viver em santidade? Não, também não é bem assim. Deus falou isso e tal, mas também a carne é fraca e tal, assim, né, e tal. Ou seja, a gente traz essa mentalidade de deixar falhas, pequenos erros, pequenos buracos na nossa vida e vamos ignorando. Por quê? Não temos a mentalidade de excelência. Não temos um espírito de excelência para ficar atento aos detalhes. A Escritura fala que um abismo chama outro abismo. Quando nós temos áreas na nossa vida e nós não resolvemos, olha só, nós começamos a negligenciar isso. Aí depois surge uma outra coisa, aí depois surge outra coisa, depois surge outra coisa. Existe um autor que agora eu não lembro, que ele fala sobre isso, que a gente não pode ter nada fora do lugar nas nossas vidas, porque a partir do momento em que algo está fora do lugar, outras coisas vão passar a estar e nós vamos ignorar. Porque é só mais uma, e outra, e mais uma, e mais uma, e mais uma, e mais uma, e mais uma. E quando a gente vê, a nossa vida está um caos. Por quê? Não temos uma mentalidade de excelência. Não temos um espírito de excelência. Algumas pessoas já vão nascer com isso, no sentido em que elas estão inseridas num ambiente que já foram preparadas para ter um espírito de excelência. Outras vão precisar desenvolver. O ponto em que eu quero chegar é que se você não é uma pessoa de excelência hoje, não significa que você nunca poderá ser. Muito pelo contrário, todas as pessoas que têm uma mentalidade de excelência, elas foram formadas, foram preparadas. Eu lembro quando eu ia cortar o cabelo, eu ficava assim olhando aqui para um lado, para o outro, e ficava. Aí eu lembro que eu falava assim com a pessoa: aqui não tá bem igual. Às vezes era coisa assim de poucos milímetros. E a pessoa falava assim: não, acho que tá igual. Aí depois a gente media assim com o pente, né? Aí depois colocava assim um espelho e a pessoa via: ok, realmente não tá igual. Realmente tá faltando algo aqui. Ou seja, por que que eu tenho esse olhar clínico, digamos assim? Porque eu fui formado num contexto de, por exemplo, geometria descritiva, nível A. Eu não tinha isso antes, mas o meu contexto fez com que eu me preparasse para ter essa mentalidade de excelência no ponto de vista de medidas, réguas, perpendiculares, paralelas
Então eu consigo identificar, se está um pouquinho inclinado, eu consigo ver. Por quê? Porque eu me preparei para isso, para esse contexto. Mas em relação às nossas vidas, nós também precisamos nos preparar. Forçar, quase que forçar a ter um espírito de excelência. É olhar para as vasilhas e dizer assim, eu vou fazer, se eu tenho que fazer, eu vou fazer tudo. Eu vou fazer tudo. Vou fazer de uma forma completa. Eu não vou fazer o suficiente. Eu não vou fazer apenas 50%. Eu vou fazer tudo. Quando Deus falou isso comigo, toda vez que eu via aquelas vasilhas cheias de óleo, eu ficava triste porque eu lembrava da fala de Deus e eu lavava. Custava? Custava. Demorava mais tempo? Demorava mais tempo. Mas eu fazia. Hoje eu quero te encorajar a que você tenha essa mentalidade, esse espírito de excelência em tudo que você fizer. Tudo aquilo que você for fazer, tudo aquilo que você se propuser a fazer, faça com excelência. Isso é o que vai te destacar dos demais. Olha o caso de José do Egito. Ele foi preso, foi vendido pelos irmãos, chegou à prisão, aí teve lá um monte de coisa, um monte de chatice, injustiça e tal. Ele estava na prisão. O que José fez na prisão para se destacar? Ele foi apenas um carcereiro? Carcereiro não. Ele foi apenas um prisioneiro? Ele ficou apenas lá assim, eu busquei a Deus, Deus me deu um sonho, Deus me deu uma palavra, Deus me deu uma direção, mas eu vou cruzar os meus braços e vou ficar aqui e vou me contentar com esse ambiente e vou fazer apenas o que eu tenho que fazer. Vou tomar o banhozinho de sol, vou comer e depois vou fazer só isso. Não. O que José fez? O que fez José sair da prisão? O que fez José se tornar um governador? A segunda pessoa mais importante depois de Faraó. O que fez José sair da prisão? Foi ele ser um prisioneiro? Não. Deus pode usar os nossos lugares de prisões. Deus pode usar as nossas dificuldades para que na dificuldade Ele abra portas nas nossas vidas. Mas nós vamos precisar identificar essas oportunidades e agir com excelência. Fazer mais do que é suposto. Fazer mais do que estão à espera. Andar a milha extra. José interpreta o sonho de uma pessoa, aliás, de duas pessoas, né? José interpreta o sonho ali das pessoas na prisão. E num determinado momento, uma pessoa muito importante precisou também de uma revelação. E alguém se lembra de José, lá na prisão, fazendo algo que não era suposto ele fazer. Ninguém esperava que um prisioneiro soubesse interpretar sonhos, e mais, ninguém esperava que esse prisioneiro, tendo o dom, fosse exercê-lo. Porque algumas pessoas, olha só isso aqui, algumas pessoas até têm o dom, mas pelo fato delas estarem numa prisão, elas se recusam a exercer o dom, a fazer o que Deus as pediu para fazer. O fato delas estarem em um ambiente injusto, um ambiente desconfortável, uma fase desconfortável na vida, faz com que elas fiquem estagnadas. Elas nem sequer fazem o suficiente, elas fazem o mínimo. Porque estão num ambiente desconfortável. José estava sofrendo uma injustiça, ele estava num ambiente desconfortável. Mesmo assim, ele não se acomodou. Ele exerceu o dom de Deus de interpretação de sonhos. Lembra? José não teve uma relação, digamos assim, com sonhos só na prisão. Ele já teve antes com o sonho da túnica colorida e os irmãos se prostrando e etc. e tal. Não vamos entrar aqui em detalhes em relação a isso. O dom já estava ali. Paulo diz para Timóteo: rogo-te que avives o dom de Deus que há em ti, por imposição das minhas mãos, que foi posto por imposição das minhas mãos. É possível que eu e você tenhamos algum dom de Deus e estejamos paralisados.
não fazendo ou fazendo só o suficiente, porque num determinado momento o propósito de Deus nos colocou numa situação desconfortável. Qual é a situação desconfortável que você está hoje? Será que essa situação tem te feito exercer o dom de Deus que há em ti? Ou você está paralisado, fazendo nada ou fazendo apenas o suficiente? Hoje eu quero te convidar a ser como José, ter uma mentalidade de excelência, ter um espírito de excelência, fazer mais do que estão à espera de que você faça, fazer muito mais, correr a milha extra, fazer além. José interpreta o sonho do faraó. E o que acontece? Resumindo aqui a história, ele se torna governador. De prisioneiro, se torna a segunda pessoa mais importante no Egito. Por quê? Porque fez algo extra. Porque teve um espírito de excelência. Teve um espírito que faz além do que é suposto, além do que esperam. Sabe quando é que você vai experimentar um transbordo de Deus na sua vida profissional? Quando você fizer mais do que as pessoas estão à espera. Quando você for um trabalhador com espírito de excelência, que faz mais do que é suposto. Quando você for um empresário, um empreendedor, um investidor, que faz mais do que os outros, estuda mais, se prepara mais. Mentalidade de excelência. Não uma mentalidade de escassez, não uma mentalidade medíocre, mas uma mentalidade de correr a milha extra. De avivar o dom de Deus que está em nós. De experimentar um transbordo de Deus. Ou seja, transbordo fala de excelência, fala de algo que excede o suficiente. Fala de excelência. Nós não vamos conseguir experimentar um transbordo de Deus sem uma mentalidade de excelência. Sem um espírito de excelência, não é possível experimentar transbordo, coisa nenhuma. Nem em Deus, nem no trabalho, nem nos negócios, nem nos relacionamentos. Precisamos correr a milha extra, fazer mais do que aquilo que as pessoas estão à espera. Ser mais produtivo, ser mais proativo, ter atitude, correr atrás. Interpretar sonhos em meio a um ambiente desconfortável. Exercer o dom de Deus quando não estamos tão bem, quando não estamos tão confortáveis diante de alguma situação, quando estamos passando por alguma injustiça. Isso é ter uma mentalidade de excelência. É olhar para as vasilhas difíceis de serem lavadas e dizer: eu me propus a fazer isso, eu vou fazer isso até o fim. E vou fazer com excelência. É olhar para um pequeno detalhe, uma falha na sua vida e dizer: eu não vou me acostumar com isso, eu quero resolver isso hoje, agora, em Deus. Eu quero mudar de vida, eu não quero mais viver uma vida onde eu me acostume com o pecado, com o erro, com uma vida distante de Deus, com uma vida que só ora o suficiente, uma vida que só jejuma o suficientezinho, só para marcar um checklist na minha mente de dizer: eu orei todo dia, eu li a Bíblia todo dia, li um versículo, mas li. Não, a gente precisa ter uma mentalidade de ir além, de fazer mais, de correr atrás, de ser proativo. Isso é ter um espírito de excelência. Pessoal, todos os dias nós estamos aqui com uma mensagem nova, direta, objetiva, simples, que vai te ajudar a que você tenha a sua mente expandida para experimentar um transbordo da parte de Deus. Considere se inscrever, seguir esse perfil, interagir, compartilhar com seus amigos. Eu fico muito grato por isso e eu te espero amanhã para mais uma mensagem sobre o transbordo de Deus. Muito obrigado. Forte abraço.